Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a quarta videoaula sobre as proposições categóricas. Após estudarmos detalhadamente as representações através dos diagramas lógicos, as equivalências e as negações, vamos para uma super aula de resolução de exercícios, para pormos em prática tudo o que foi visto até agora. Tudo junto e misturado. Vamos à aula. Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de técnico em informática. Considere as seguintes proposições verdadeiras. Todo contador sabe escriturar. José não é contador. Marcelo não sabe escriturar. Com base nessas proposições, pode-se concluir corretamente que... Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir a conclusão dessas proposições. Galera, a proposição 1 diz que todo contador sabe escriturar. Isso significa que o conjunto dos contadores está contido no conjunto das pessoas que sabem escriturar. Beleza? Tá. A proposição 2 diz que José não é contador. Então percebam, José obrigatoriamente ele está fora do conjunto dos contadores. Mas possa ser que José esteja ou não dentro do conjunto das pessoas que sabem escriturar. É assim que vocês devem raciocinar, proposição a proposição. A relação de José é com o conjunto dos contadores. Ele não é contador, então, obrigatoriamente, ele está fora do conjunto dos contadores. Mas pode ser que ele pertença ou não ao conjunto das pessoas que sabem escriturar. Tudo bem? Próxima proposição. Marcelo não sabe escriturar. Então, em ambas as situações, Marcelo está fora do conjunto das pessoas que sabem escriturar. Essas são as representações possíveis das proposições que o exercício nos trouxe. Agora é fácil. É só achar a alternativa que é válida, que é verdadeira para as duas situações. A letra A. José sabe escriturar. Quando nós olhamos para a situação número 1, é possível que José saiba escriturar. Ele está dentro do conjunto. Mas quando nós olhamos para a situação número 2, José não sabe escriturar. Ele está fora. Então, a letra A está incorreta. A letra B. José não sabe escriturar. A alternativa B é o contrário da alternativa A. Pela situação número 2, de fato, José não sabe escriturar. Ele está fora do conjunto. Mas pela situação número 1, José sabe escriturar. Ele está dentro do conjunto. Por isso, a letra B também está incorreta. É válida para uma situação, mas não é válida para a outra. Letra C. Marcelo não é contador. Galera, Marcelo, na situação 1, está fora do conjunto dos contadores. E Marcelo, na situação 2, também está fora do conjunto dos contadores. Então, quer dizer, professor, que como a letra C
é válida para as duas situações, ela é a resposta do exercício? Exatamente, pessoal. A letra C de como é bom estudar raciocínio lógico é a resposta desse exercício. Beleza? Próxima questão. Professor, você esqueceu de explicar o erro da letra D. É verdade. Vamos entender o porquê essa alternativa não pode ser a resposta do exercício. Novamente, pessoal, para que ela pudesse ser a resposta, a informação que ela nos traz teria que ser válida para as duas situações. Percebam que quando a alternativa diz José não sabe escriturar e Marcelo não é contador, essa informação é válida para a situação número 2. De fato, José está fora do conjunto das pessoas que sabem escriturar e Marcelo não é contador. Mas percebam que essa informação não é válida para a situação número 1. Aqui, José sabe escriturar. Ele está dentro do conjunto das pessoas que sabem escriturar. Então, como a informação é válida para uma situação, mas não é válida para a outra, a alternativa D também não pode ser a resposta desse exercício. Beleza? Lembre-se, a alternativa tem que ser válida para as duas situações, para que ela seja a resposta da questão. Tranquilo, galera? Agora sim, próxima questão. Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de assistente administrativo. Considere as seguintes premissas. Todo padeiro acorda cedo. Algum professor acorda cedo. Marcelo não acorda cedo. Com base nessas premissas, pode-se concluir corretamente que Marcelo. Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir o que Marcelo é nessa questão. A proposição 1 diz que todo padeiro acorda cedo. Então, o conjunto dos padeiros está contido no conjunto das pessoas que acordam cedo. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Beleza. Proposição número 2. Algum professor acorda cedo. Percebam que essa proposição relaciona o conjunto das pessoas que acordam cedo com o conjunto dos professores. Ela diz que esses dois conjuntos possuem pelo menos um elemento em comum. Mas ela nada fala da relação dos professores com os padeiros. Então, pode ser que o conjunto dos professores tenha elemento em comum com o conjunto dos padeiros ou não. Então, através dessas duas proposições, nós conseguimos construir duas representações possíveis. É assim que você deve raciocinar. Não há erro. Vejam a proposição número 3. Marcelo não acorda cedo. Essa proposição está relacionando Marcelo com o conjunto das pessoas que acordam cedo. Ela diz que Marcelo não acorda cedo, ou seja, Marcelo está fora desse conjunto. Então, possa ser que Marcelo seja ou não professor.
Acabou. É só encontrar a alternativa que seja válida para as duas situações. Alternativa A. Marcelo é professor? Galera, pela situação número 2, Marcelo é professor. Mas pela situação número 1, ele não é. Lembre-se, nós estamos querendo saber qual é a situação de Marcelo diante dessas três proposições. A letra B. Marcelo não é padeiro. Galera, olhem para as duas situações. Marcelo está fora do conjunto dos padeiros e Marcelo está fora do conjunto dos padeiros. Encontramos uma alternativa que é válida para as duas situações. É ela a resposta do nosso exercício. A letra B, de questão boa. Por que a letra C não é a resposta? Ela diz que Marcelo não é professor. De fato, na situação número 1, Marcelo não é professor. Ele está fora do conjunto. Mas na situação 2, ele é. Alternativa D. Marcelo não é professor nem é padeiro. Na situação 1, Marcelo não é professor e não é padeiro. Mas na situação 2, Marcelo é professor, embora não seja padeiro. Então, de todas as alternativas, apenas a B é válida para as duas situações. Por isso que ela é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Com mais uma resolução, vamos para a próxima. Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, para o cargo de advogado. Admitindo-se a veracidade das proposições, todo advogado é doutor. Paula é advogada e Felipe é doutor, julgue o item. As proposições, todo advogado é doutor e, se não é doutor, então não é advogado, são equivalentes. Galera, da proposição categórica, todo advogado é doutor, nós podemos retirar o seguinte diagrama. O conjunto dos advogados está contido no conjunto dos doutores. Olhando para esse diagrama, já que o conjunto dos advogados está contido no conjunto dos doutores, nós podemos concluir que se uma pessoa é advogado, então ela também é doutor. Nós podemos relacionar uma proposição categórica com uma condicional, sem problema algum. Pelas aulas de equivalências lógicas, nós vimos a contrapositiva. P implica que é a situação que nós temos, é equivalente a não que implica não P. Ou seja, se é advogado, então é doutor, é equivalente a se não é doutor, então não é advogado. Olha que coisa bacana. A primeira proposição é equivalente à segunda. E a segunda é equivalente à terceira. Então, é claro que todo advogado é doutor, que é a primeira proposição, é equivalente à terceira. Se não é doutor, então não é advogado. Exatamente a situação que o exercício nos trouxe. Então, essa questão está correta. Um exercício muito bonito, que exige um bom grau de preparação do candidato. Próxima questão. Agência Nacional de Cinema para o cargo de técnico administrativo. A proposição, se todo diretor é excêntrico,
e algum excêntrico é mau ator, então algum diretor é mau ator é logicamente equivalente à proposição algum diretor não é excêntrico ou todo excêntrico é bom ator ou algum diretor é mau ator. Galera, já adianto para vocês. Essa questão é magnífica. Vamos à resolução. Para resolver um exercício como esse, a primeira coisa que nós devemos fazer é a identificação dos conectivos lógicos e das proposições simples que estão compondo a proposição composta. Feitas essas identificações, nós podemos transformar a linguagem corrente em uma linguagem lógica. Galera, o exercício quer saber uma proposição equivalente à estrutura lógica. P e Q implica R. Ou seja, ele quer saber uma equivalência da condicional. Quais são as equivalências da condicional? Nós temos duas. Ou vai ser a contrapositiva, que nós acabamos de ver, ou vai ser a disjunção, formada pela negação da proposição A e pela proposição B. Mas, galera, olhem para a proposição que o exercício trouxe como uma possível resposta. Ela não é uma condicional. Ela é uma disjunção. O conectivo ou. Então, vejam. Temos uma condicional no enunciado e uma disjunção como opção de resposta. Então, essa é a equivalência que nós estávamos procurando. Prestem atenção. Por essa equivalência, a gente vai negar a proposição antecedente, ou seja, nós vamos negar essa conjunção, está aqui. A condicional vai virar disjunção, está aqui. E nós vamos preservar a proposição consequente, está aqui. Quando nós utilizamos essa equivalência, nós encontramos outra, a negação da conjunção. Pela lei de Morgan, nós sabemos negar uma conjunção. A gente nega a primeira, a conjunção vira disjunção e nós negamos a segunda. Agora sim, temos proposições simples ligadas por conectivos lógicos. Chegamos à estrutura que estávamos procurando. Professor, a gente não tem a negação da proposição P, nem a negação da proposição Q. É verdade. Mas nas aulas passadas, nós aprendemos a fazer negações. Como é que a gente nega a proposição todo diretor é excêntrico? Basta trocar o termo todo por algum não. E o restante a gente repete. Como é que a gente nega algum excêntrico é mau ator? Basta trocar algum por nenhum e o restante repetir. A proposição R não precisa ser negada. Acabou. Nós temos a negação da proposição P, algum diretor não é excêntrico. A disjunção é o conectivo ou. Nós temos a negação da proposição Q, nenhum excêntrico é mau ator.
E também nós temos a proposição R, o próprio exercício nos trouxe. Vamos comparar a estrutura que nós encontramos com a opção de resposta do exercício? Professor, eu estou olhando aqui, estou vendo que a primeira proposição está igual, a terceira também, mas a segunda está diferente. Então, como a gente encontrou uma estrutura diferente da que o exercício nos trouxe, ele está errado. Não é verdade? Galera, eu disse para vocês que esse exercício era magnífico. Cuidado! Aqui tem uma casca de banana. Professor, eu não acredito. Vou mostrar para vocês. Nas nossas aulas de equivalências das proposições categóricas, eu disse para vocês que a proposição todo A é B pode ser escrita como sendo nenhum A não é B. Então, por essa equivalência, a proposição todo excêntrico é bom ator pode ser escrita como sendo nenhum excêntrico não é bom ator. Galera, se uma pessoa não é um bom ator, é porque ela é um mau ator. Lembre-se, no raciocínio lógico não existe meio termo. Ou você é ou não é. Então, nenhum excêntrico não é bom ator. É a mesma coisa de nenhum excêntrico é mau ator. Agora sim, resolvemos a questão. Observem. Inicialmente, nós encontramos essa estrutura. Nós acabamos de ver que a proposição nenhum excêntrico é mau ator é equivalente a todo excêntrico é bom ator. Se elas são equivalentes, nós podemos fazer a substituição sem problema algum. Ou seja, a proposição que nós encontramos foi transformada na proposição algum diretor não é excêntrico ou todo excêntrico é bom ator ou algum diretor é mau ator. Exatamente a estrutura que o exercício nos trouxe. Ou seja, esse exercício está correto. É ou não é uma questão magnífica? É da gente se emocionar. Tudo bem, pessoal? Um exercício que exigiu vários conhecimentos para a sua resolução. É muito importante que você treine, que você saiba resolver questões dessa natureza. Tranquilo? Vamos para mais uma resolução. Geralmente, os exercícios trazem as proposições e nós, a partir delas, construímos o diagrama. Mas é possível também que o exercício traga o diagrama e queira saber qual é a proposição que o representa. E aí, professor, como é que a gente faz um exercício como esse? Utilizando as mesmas ideias, as mesmas representações que nós vimos nas aulas anteriores. Vejam só. Prefeitura de Araguaína, no estado do Tocantins, para o cargo de assistente administrativo. Observe o diagrama de conjuntos. De acordo com o diagrama, é correto afirmar que... Galera, então vamos lá. A partir do diagrama, vamos descobrir qual é a informação verdadeira. Galera, a alternativa A está errada. Por quê?
Porque nós sabemos que a representação de todo A é B é o diagrama com o conjunto A contido no conjunto B. Percebam que esse diagrama é completamente diferente da representação que o exercício nos trouxe. A letra B, não há C que seja A e B. Olhe, nós temos os conjuntos A e B que o exercício nos trouxe. Quando ele diz que não há C que seja A e B, isso significa que o conjunto C pode estar em qualquer lugar nesse diagrama, inclusive fora dele. O conjunto C só não poderia estar na interseção entre A e B. Percebam que essa situação é completamente diferente da representação do exercício. Nela existe elemento do conjunto C que faz parte da interseção entre A e B, ou seja, pela representação do exercício, existe C que é A e B. A letra B também não pode ser resposta do exercício. Vamos para a letra C. Essa alternativa diz que existe C que é B. De fato, olhem para a representação do exercício, peguem um elemento neste lugar, é um elemento de C que também faz parte do conjunto B. Essa posição não é a única. Se a gente pegar um elemento nesse local, ele também faz parte do conjunto C e do conjunto B. Então, nós temos uma informação que se adequa perfeitamente ao diagrama do exercício. Ela é a resposta dessa questão. Mas, professor, por que é que a letra D, nenhum C e A, está errada? Observe, nós temos os conjuntos A e B. A representação de nenhum C e A é de que o conjunto C pode estar em qualquer lugar desse diagrama, menos tendo em comum elementos com o conjunto A. Quando olhamos para o diagrama do exercício, essa situação não é verdadeira. Se a gente pegar um elemento nessa interseção ou nesse espaço, nós teremos elementos do conjunto C também pertencentes ao conjunto A. Então, de todas as alternativas, apenas a C trouxe uma informação que se adequa ao diagrama. Por isso que ela é a resposta dessa questão. Tudo bem, galera? Vamos para mais uma resolução. Concurso do IBGE para o cargo de agente de pesquisas por telefone. Admitindo como verdade que todo cientista é racional e que alguns cientistas são pessoas espontâneas, então é necessariamente verdade que... Galera, nós temos duas proposições categóricas. A proposição todo cientista é racional pode ser representada como sendo o conjunto dos cientistas contido no conjunto das pessoas que são racionais. Beleza? A segunda proposição relaciona o conjunto dos cientistas com o conjunto de pessoas espontâneas. Ou seja, quando a gente pegar o conjunto das pessoas espontâneas que possui elementos em comum com o conjunto dos cientistas, possa ser que esse conjunto esteja contido ou não.
no conjunto das pessoas que são racionais. Percebam que essas duas proposições se adequam perfeitamente aos dois diagramas. Nós temos que todo cientista é racional e nós temos também que alguns cientistas são pessoas espontâneas. Agora é só encontrar a alternativa que é válida para as duas situações. A letra A. Nenhuma pessoa espontânea é cientista. Galera, em ambas as situações, nós temos pessoas espontâneas que também são cientistas. Então a letra A está errada. A letra B. Todas as pessoas racionais são cientistas, de forma alguma. Aqui nós temos pessoas racionais que não são cientistas. Nessa representação também existem pessoas racionais que não são cientistas. A letra C. Algumas pessoas racionais são espontâneas. De fato, vejam essas pessoas, elas são racionais. Elas estão no conjunto dos racionais e também são espontâneas. A mesma coisa nessa representação. Essas pessoas aqui, elas são racionais e também são espontâneas. Temos uma alternativa que se adequa às duas representações. É a resposta dessa questão. Por que a letra D e a letra E estão incorretas? Vamos entender? Todas as pessoas espontâneas são racionais. Não. Pela primeira representação, isso até pode ser verdade, mas pela segunda, essas pessoas aqui são espontâneas, mas não são racionais. A letra E. Todas as pessoas espontâneas são cientistas, de forma alguma. Aqui nós temos pessoas espontâneas que não são cientistas e aqui também pessoas espontâneas que não são cientistas. Com a letra C de como é bom a gente estudar é a resposta desse exercício. Porque ela trouxe uma informação que se adequou às representações. Galera, não tem erro. Entendam os diagramas. Memorizem as negações e as equivalências. Tenho absoluta certeza. Fazendo isso, vocês irão resolver qualquer questão de proposições categóricas que venha a cair na sua prova. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender as proposições categóricas, deixa um like, deixa um comentário. Para qual concurso você está se preparando? A força de vocês é muito importante para o nosso projeto. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.